Clarice, como é que eu... Tá me escutando? Eu tô te ouvindo. Ó, eu acho que eu vou mudar só a câmera frontal aqui. Tá tranquilo. Olha, da primeira vez que eu fiz uma live, eu filmei tudo, menos eu mesma. A gente faz uma confusão com o tal do celular na hora. Eu estava filmando o que está lá atrás de mim. É, Olha, boa noite. Boa noite, Nadir. E aí, querida? Então, nosso convidado está entrando ainda. Ô, Aristides, oi. se você achar que você não consegue, você sai e entra de novo, entendeu? Ok, eu vou fazer isso então. Sai e entra de novo. Vamos ver se você consegue. Tá bom. Eglênio, boa noite. Nós estamos esperando o Aristides. Ele entrou, não deu certo, vai entrar novamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre veganismo. Vai ser a nossa primeira live sobre veganismo. Ei, Fred. Ei, Fred, querido, boa noite. Ei, Belinha. Ei, amor, boa noite. Estamos esperando o nosso convidado, que ele está entrando. Nós vamos falar sobre veganismo. Eu não vejo a hora. Boa noite, Keila. E aí, Belinha? Saudades, amore. Nosso convidado teve um probleminha lá com a câmera dele, mas ele vai voltar. Ei, Glênio. Gente, tô com a pilha toda para falar sobre veganismo. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Que mundo é esse mundo vegano? Pelo amor de Deus. Eu não estou nem acreditando. Aí ele de novo. Vamos lá. Ei, Nayara, boa noite. Vamos lá, vou te chamar de novo. Vamos ver. Ei, Naná. Ele está entrando. Ei, Não, e né? aí, querido? Boa noite. Boa noite. Olha, eu estou aqui completamente assim ansiosa para falar sobre esse tema que eu estou assim, não vou dizer que é curiosa, eu estou muito impactada, sabe? Muito impactada, porque eu comecei a querer buscar um pouquinho, saber um pouquinho para a gente poder conversar. Eu fui buscar um pouquinho sobre o veganismo e eu realmente eu acho que eu desmoronei, sabe? Enfim, mas gente, o pessoal está chegando. Esse é o nosso querido convidado, Aristides Pires, vegano. E eu Obrigado. vou deixar para o Aristides, eu vou deixar para você, Aristides, se apresentar, por favor. Ok. Primeiramente, eu vou agradecer a oportunidade, tá bom? Eu que Aliás, agradeço. aliás, é até a primeira vez que alguém me faz esse convite, então eu estou muito lisonjeado. Eu que agradeço. E sejam bem-vindos todos que estão aí presentes. Obrigado pela oportunidade também. Fique à vontade para comentar, tirar qualquer dúvida. Eu sou Aristides, né? Sou natural de Sete Lagoas, eu tenho 30 anos e me tornei vegano há mais... Eu vou arredondar, né? 10 anos atrás, mas foi em 2010, no dia 26 de dezembro. Um dia depois Você tem uma data marcada, 26 de dezembro, mas por disso. que no dia 20? Não, peraí, então vamos por partes. Por que 26 de dezembro você decidiu se tornar vegano? Olha, uma história curiosa, porque no dia 25, né, o que a gente mais se alimenta é de produtos de origem animal, é pernil, outras coisas, né? E nesse dia, no dia 25, não foi um dia diferente, né? E eu passei o Natal na casa da minha avó paterna, e meu tio, que é também muito amigo meu, ele estava presente
E ele foi no evento, né, no dia 1º de novembro, que é o Dia Mundial do Veganismo. Então, ele trouxe de lá um documentário que chama Terráqueos. E aí, no dia... Terráqueos. Terráqueos. Esse documentário, realmente, ele é chocante. Mas eu consegui ir até o final, mas, assim... Você conseguiu? Consegui. Eu entrei o Aristides, terminei de assistir, saí outra Aristides. E aí, é a mudança para sempre, né? Olha, eu sei do filme, eu vi algumas cenas do Terráqueos, porque muito achando que tinha a ver com, nunca imaginei que tinha a ver com veganismo, eu achei que tinha a ver com um outro mundo que eu também gosto muito de pesquisar, que tem a ver com exopolítica, vida fora da Terra, e eu achei que tinha muito a ver com isso, Terráqueos. Quando eu vi do que se tratava, eu não dei conta de continuar. Mas, de qualquer maneira, hoje eu assisti um outro filme, que é o Conspiracy. Ah, sim, Cowspiracy. Esse eu assisti também, muito bom. Cowspiracy. E ele me impactou. E olha que não tem cena como tem Terráqueos, né? E mesmo assim ele me impactou muito. Eu fico vendo você falar que você parou de comer carne no dia 26, depois de assistir Terráqueos. Pra gente, se você também não sabe, eu criei esse canal aqui, o da Beth Godoy, para falar um pouquinho sobre Jequitibá, esta cidade em que eu vivo, sabe? Então, aqui a gente está contando uma história, que é a história da cidade, ela tem quase 400, tem 350 anos mais ou menos e tal, concorreu com a capital mineira para ser, concorreu com Curral del Rei para ser capital mineira, e, enfim, tem muita história. Uma das histórias que a gente estava contando era da exploração escrava, que era com relação a uma pessoa que viveu aqui chamado Bruno Pardo, um escravo. Então, toda a história está sendo contada com base na busca que esses historiadores tiveram para descobrir o que aconteceu com esse escravo chamado Bruno Pardo. Bem, e aí agora eu sou protetora de animais e o tempo todo a gente tem um projeto de proteção aqui em Jequitibá, e o tempo todo eu fiquei imaginando assim, gente, hoje a gente sabe que a gente também explora, saímos da exploração dos escravos e passamos para a exploração animal. E eu acho que não adianta sair na rua todo dia para dar água e comida para os animais, se não houver a expansão de consciência. Se não tem expansão de consciência, a gente não vai conseguir caminhar muito, não é? E aí eu pensei, então vamos, eu acho que o veganismo é um caminho. Por isso eu pensei, vamos também ouvir um pouco sobre o que é o veganismo, porque ele não é simplesmente não comer carne, né? Então, eu queria muito... E aí me deram o seu contato, eu falei, vamos conversar e vamos ver se a gente consegue estar trazendo esse diálogo para pessoas como eu, que são completamente ignorantes. Eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de falar. Eu sou ovo-lacto-vegetariana. Eu sou gaúcha, tenho 60 anos e passei a vida inteira comendo carne. Eu só fui parar de comer carne tem uns 5 anos, que eu parei de comer carne. Então, mesmo assim, eu sou ovo-lacto-vegetariana, que também ainda é uma vergonha, ainda é exploração bárbara. Agora eu já compreendo isso. Então, por favor, o que você pode nos trazer para pessoas como eu, que têm zero de conhecimento sobre o veganismo? A gente pode começar, o que é o veganismo, Aristides? Olha, quando a gente escuta a primeira vez, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? E nesse mundo tem tanto ismos, né, que a gente
fica sem entender, às vezes, o que é. Será que é uma seita? Né? Será que é uma religião? Né? Apesar de ter muita coisa em comum, né? Com várias religiões, mas não. Eu gosto de dizer que o veganismo é uma filosofia de vida onde a gente procura dar um tratamento ético aos animais, né? Agora, sim, muita gente gosta de falar os seres vivos, né? Mas eu não gosto muito de usar esse termo porque planta, por exemplo, é um ser vivo, né? Então, o veganismo ele procura cientificamente explicar por que especificamente os animais, né? Mais especificamente falando, os animais sencientes, que são aqueles animais que possuem um sistema nervoso centralizado. São os animais capazes de sentir dor, sofrimento, ele sente alegria, ele tem afeição, né? Então a gente... Sente amor, sente amor. Exatamente, né? Sente então, amor. Exato, né? O principal, né? Deixa eu te perguntar só uma coisa. O seu celular está na sua mão? Tá na minha mão. Você tem como colocar ele? O pessoal sempre fala que o celular fica mexendo. Ele tem como ficar parado em algum lugar? Será que tem? Mas não consegui encaixar ele, não. Eu vou ver aqui. Mas não entendi. Você está sem um local para colocar ele para ficar na altura do seu rosto. Vou encaixar ele aqui, peraí, só um minuto. Mas eu acho que... Deu? Só um minuto, peraí. Fica muito... Não, se não der, não tem problema. Não tem problema, é só ficar mais parado com a mão. Melhorou? Tá, e aí? Então, o veganismo, a gente está falando aqui que ele não é apenas a questão de se alimentar de animal. O animal sente dor, a gente sabe disso, o animal sente fome, não é? Ele sente frio, ele sente dor, ele ama, ele tem a condição, ele tem essa capacidade de amar, tem sensibilidade para música, esse é o ser senciente. É porque muita gente fala assim, quando fala assim, é vegetariana, aí tem muita gente que fala assim, mas alface, aquela pergunta que a gente sabe que é de uma mentalidade, que tem um conhecimento desse tamanho, a consciência dele também é uma consciência. Está negando muitas vezes porque também não quer parar de comer carne, né? Faz sentido também, exatamente. Mas assim, existem alguns animais, mas são bem raros, que não são sencientes. Ou seja, eles não têm um sistema nervoso centralizado, ou às vezes tem um sistema nervoso, mas ele não é centralizado, ou não tem sistema nervoso. Mas assim, são 4, né? Que são as esponjas, né? As hidras e as anêmonas do mar. Mas eu não estou lembrando o 4. Mas são animais que, culturalmente, eu nunca ouvi falar que a gente se alimenta deles, né? Então, os demais são todos sencientes. Muito bem. E aí? O que mais que você pode trazer para a gente sobre o veganismo? Seres sencientes. Os animais são seres sencientes. Esse é um ponto nevrálgico, né? Porque nós não podemos achar que nós somos superiores a ele, porque basicamente o ser humano se acha superior aos animais. Ele acha, até pouco tempo atrás, durante 300 anos, o ser humano já se achava superior ao branco, superior ao negro. Não é? Exato. Escravizamos, e o Brasil especialmente, 300 anos quase de escravidão, não foi isso? E agora Exato. Se acha também hierarquicamente superior ao animal. Exatamente. O veganismo, ele gosta muito de fazer essa analogia com o racismo, com o sexismo, né, com o machismo, porque o veganismo cunhou um termo que chama especismo, né, que é o ser humano estar nessa condição de se considerar superior às demais espécies, né? Assim como no racismo você tem o branco considerando o negro inferior, como no machismo você tem o homem considerando a mulher inferior.
E, assim, tem vários outros tipos, digamos assim, né, de preconceito, e às vezes até de fobia mesmo, né, em relação a uma raça, a uma etnia, né, em relação à classe social, que também existe, né, a questão do elitismo. Então, assim, eu acho que o importante, porque o ser humano ele gosta muito de focar nas diferenças. E o veganismo em relação aos animais procura mostrar exatamente as semelhanças, que é a ser ciência. Porque o que diferencia o ser humano dos animais é a sapiência, né? Essa questão de conseguir raciocinar, de adquirir sabedoria, né? Mas nós vemos que com isso tudo, né, o ser humano, se a gente for olhar ao longo da história, não parece que ele é tão sapiente assim, né? Tão sábio. Se a gente for ver a realidade do mundo hoje, em termos de poluição, de guerras, de violência, né? De falta de compaixão. Então, assim, nós podemos dizer que o mundo está, vou ser um pouco até pegar leve, está um pouco desequilibrado nesse sentido. Não, ele não está um pouco desequilibrado. A gente está vivendo consequências de tudo que a gente fez, né? Na verdade, eu sempre vejo assim que existe um sistema que cria essa polaridade, né? Com os seres humanos, assim. Então, o ser humano, a gente estava até falando sobre isso outro dia. A gente acredita, né, que a gente tem o branco tem que ser contra o negro, o Atlético contra o Cruzeiro, sim, tudo, nós, a esquerda contra a direita, o tempo todo parece que é alimentado na mentalidade humana de que nós somos separados, de que nós, a raça humana, o ser humano, especialmente essa civilização que vive nesse momento, ela não entendeu que nós somos um só, que nós somos a continuidade daquele animal que está lá fora, daquela árvore, daquele pássaro, daquela planta, que nós somos um só. Se nós, eu fico tentando, eu sei que nós vamos ter muitos dias aqui juntos falando, Aristides, mas uma das coisas, eu fico assim, eu sei que o dia que a humanidade aumentar o nível de consciência e perceber que nós somos um só, a gente vai caminhar de verdade, né? Mas parece que a gente está vivendo num momento crucial da humanidade, quando, por exemplo, eu ainda não havia assistido esse filme, Cowspiracy, né? E esse filme não é de agora, ele é um filme já mais antigo, não é? Ele é de 2006, me parece, 2008. Isso. Quer dizer, no mínimo, nós já temos aí quase mais de 10 anos desse filme, e a situação que eles trazem já era gravíssima, e eu não sei até onde que mudou a mentalidade humana para compreender que nós não podemos continuar explorando os animais, né? E eu fico imaginando de que maneira que nós vamos conseguir fazer isso individualmente. Você acredita que cada um individualmente, aqui como nós dois estamos aqui conversando, você acha que a gente consegue acessar as pessoas com esse tipo de informação que a gente está trazendo? Com certeza, eu acredito sim. Claro que assim, vai ser de modo gradativo, né, assim, aos pouquinhos, mas vamos sim. Eu acho que se a gente tocou uma pessoa, eu acho que assim, já conseguimos algo importante, né? O veganismo tem a ver com política? Nossa, essa é uma pergunta polêmica, né? Mas não tem a ver. Tanto é que você vai encontrar, né, veganos de direita, vegano de esquerda. E eu também... Vegano de direita eu não consigo imaginar como, né? Mas tem bastantes. Eu não vou... eu tenho uma opinião, né? Atualmente, eu já fui apegado a uma ideologia política, mas hoje, talvez eu sou até criticado, né? O centrão. Mas não. Mas eu não levanto bandeira, assim, ideológica quando eu vou falar de veganismo, porque eu acho que a política é um problema do ser humano. E o veganismo, ele está colocando em pauta o problema dos animais sencientes, né? Mas existe sim, eu acho que é passível de crítica. E eu acho que
existe uma forma, sim, de falar sobre o veganismo e também de falar sobre política, porque, vamos supor, por exemplo, você vai votar num político que toma uma medida que, de certa forma, vai trazer mais morte e sofrimento aos animais, né? Então, é um momento que você vai ter que intervir politicamente falando para procurar uma melhor solução, um melhor caminho para os animais. Sim. Políticas que amenizem a exploração animal. Exatamente. Amenizem a exploração. Não que a exploração vai deixar de acontecer, porque se há necessidade de nós intervirmos, significa que o animal está sendo explorado e o que a gente vai tentar no máximo é diminuir a exploração. Eu te pergunto, dentro de um caminho, hoje é a nossa primeira live, qual é o caminho que você entende que é o ideal para a gente começar a falar? Você então disse um pouquinho sobre o que é, de que maneira que você entrou para o veganismo, que o veganismo é uma maneira da gente deixar de explorar os animais, mas não só na alimentação. Qual que é o âmbito assim que reverbera o veganismo? Olha, você comentou no meu caso que foi através de um documentário, né? Que mostra, né, em detalhes, né, em vários setores, né, da humanidade que explora, faz algum tipo de uso de animais, né? Mas tem muitas pessoas que vêm para o veganismo em busca de alimentos mais saudáveis, né? Tem gente que chegou ao veganismo através de uma questão espiritual, uma questão de religiosidade, uma questão de espiritualidade. Tem gente que veio para o veganismo por questão assim, filosófica, porque o veganismo também faz muita crítica, de certa forma é uma filosofia, porque é um saber de vida, né? E o vegano, o que acontece? O termo vegano, ou vegan no inglês, né, que foi nessa língua que surgiu, ele é uma redução da palavra vegetariano, né? Ou vegan, uma redução de vegetarian. Então, assim, esse termo surgiu em meados do século passado, ali por volta de 1940. Foi até uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos, fundada pelo Donald Watts. Mas isso não quer dizer que, em tempos mais remotos, não teve pessoas ou grupo de pessoas que já perceberam que certas ações do ser humano causavam males aos animais, né, seja com sofrimento ou com a própria morte, e passaram a questionar, né? Desculpa que a câmera mexeu. Mas o veganismo... Ok. Mas o veganismo, ele está sempre trazendo novas informações e está sempre fazendo autocrítica, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm a visão de um vegano chato, ou às vezes que o vegano é natureba, mas assim, tem várias vertentes e você vai encontrar vários tipos de pessoa. Acho que a essência é essa preocupação ética com os animais. Mas aí todo mundo deve estar se perguntando assim, mas como é ser vegano? O que é ser vegano, né? Porque eu entendo o significado, a motivação, mas será que eu posso ser vegano? Será que é difícil? Porque, assim, o vegano ele procura, dentro da medida do possível e do praticável, excluir qualquer serviço, produto que se utiliza de alimentos de origem animal. Mas a gente é realista no sentido de que não existe encontrar uma pureza nisso. Só da gente nascer, por exemplo, a gente já está gerando lixo, que vai poluir a natureza, né? Mas a gente também não pode ser pessimista no sentido de que, se de alguma forma eu estou fazendo os animais sofrer, então eu não preciso, né, se preocupar com isso. Muito pelo contrário, porque se a gente vê o número de vegetarianos que tem aumentado ao longo dos anos, é pouco, sim, mas está havendo um aumento significativo, né? Então, assim, isso gera um impacto, gera uma diferença, gera discussão, muita gente fica curiosa, né? E o mais importante de tudo, os animais, de alguma forma, estão se beneficiando disso, né? Porque, assim, eu não gosto de fazer crítica aos lácteos vegetarianos, porque você tirando a carne, você já está fazendo alguma diferença, né? Eu acho que, assim, cada um tem seu tempo de mudança, né?
cada um tem seu momento, cada um tem a sua situação, né? Mas eu gosto de deixar importante, claro, que ser vegano não é caro, ser vegano não é uma coisa mirabolante, de dieta que você tem que... Não, nada disso. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com a saúde da mesma forma. Mas nutricionalmente falando, é possível ter uma dieta vegana saudável, né? Claro, se você está tirando leite, se você está tirando ovo, se você está tirando carne, ou você vai aumentar a quantidade de certos alimentos que você já tem costume de comer, ou você tem que trazer mais variedade para a sua alimentação, né? Sim. Então, assim, mas a gente também procura não usar produtos testados em animais, produtos de origem animal, como couro, lã, pena, que é muito usado em carnaval, né? Casacos de pele, por exemplo, jaquetas de couro. A gente evita. E hoje em dia isso é uma questão estética, né? Então, assim, é uma escolha fácil, não é uma coisa que você fala assim, não, eu não vou poder usar uma jaqueta de couro. Gente, tem várias opções, couro sintético, né? Materiais diferentes que são tão belos e resistentes quanto o couro. Então, assim, a partir do momento que você já está se preocupando com os animais, vai ser fácil você se atentar a esses detalhes, sabe? Procurar saber se num rótulo de um determinado produto tem alguma substância de origem animal. Mas é claro que com o tempo você vai evoluindo, você vai adquirindo conhecimento. Eu acho que o importante é dar o pontapé inicial, que de resto vai acontecer de maneira espontânea. Eu fui procurar saber um pouco mais sobre o veganismo. E eu achei tanta coisa, mas eu achei tanta coisa que eu falei, gente, a gente precisa de uma vida inteira para poder estar falando, sabe? Então, assim, eu começando como se as pessoas, eu acho que muitos aqui também podem ser veganos, mas como pessoas como eu acho que essa live direcionada para pessoas como eu, porque o vegano, ele conhece o mundo vegano, né? Mas pessoas como eu, que não conhecem o mundo vegano, quando você vai ver, é um mundo de informações riquíssimas. Eu acho assim, os veganos são fantásticos. Que povo é esse? Vocês são verdadeiros extraterrestres, cara. Eu acho que são verdadeiros extraterrestres. Não, eu acho fantásticos os veganos. Depois que eu comecei a sacar o que era o veganismo, eu falei, cadê de onde... Deu uma paradinha leve, mas continuou. Mas aí eu fui sacar. Aí, para começar, para as pessoas que não conhecem o veganismo, que a gente vai salvar essa live, como todas as outras que a gente vai fazer, para quem não conhece o veganismo, parece que existe uma diferença entre... Então, eu vi que existe uma diferença entre vegetariano, existe o vegetariano específico, o vegetariano estrito e o vegano. Exato. A diferença entre eles, você fala para a gente, para o pessoal que não conhece, vegetariano estrito e vegano. Falo sim. Vamos lá, então. Eu vou começar por mais simples, né? Não simples da dificuldade, mas na questão da mudança que você vai fazer, né? O vegetariano, né, o vegetariano tradicional, ele corta a carne, somente a carne, né? Então, tem muita gente, às vezes, isso é muito comum, porque eu trabalho em restaurante, né? Eu sou garçom. Então, às vezes, muitos clientes reclamam, clientes vegetarianos, que chegam no restaurante e falam que não come carne e o garçom oferece peixe, né? Mas o peixe... Não, você fala que não come carne, eles te oferecem presunto. Mas é carne de qualquer tipo, seja carne branca ou carne vermelha, né? Então está incluso camarão, frutos do mar, peixe, né? Carne de porco, de frango e a carne vermelha propriamente dita. Esse é o vegetariano, né? Agora, você vai entrar em subclassificações dentro do vegetarianismo sem ser vegano. Por exemplo, você tem um ovo lácteo vegetariano. Ele cortou só a carne, né? Mas consome leite, ovo e os demais, né? Alimentos. Que é o meu caso. E tem um ovo
vegetariano, né, que corta o leite e a carne, tem o lacto vegetariano, que corta o ovo e a carne. Então, assim, e existe o vegetariano estrito. Agora, o vegetariano estrito, ele cortou tudo na dieta, nada de origem animal, mas ele não é vegano. Ele não Então, coloca na boca, ele não coloca na boca dele absolutamente nada que seja de origem animal. exatamente. Por exemplo, mas ele usa couro, ele vai em rodeio, né? Ele não põe na boca, mas ele veste. Calça. Veste, exato. Às vezes. Coloca chapéu. Chapéu, cinto, bolsa. Exato, exatamente. Então, o vegetariano é. Shampoo, batom, sabonete. Sabonete, exatamente, né? O sabonete tradicional ele é feito com sebo bovino, né? Mas isso é uma coisa fácil de contar o sabonete vegano hoje em dia, né? Mas só citando um exemplo aí. Mas agora o vegano, e aí sim, aí é uma filosofia do veganismo, né? Porque ele está preocupado não só na dieta, não é a questão do que eu estou ingerindo, é a questão do que eu faço, né? Do que eu uso, do que eu como, do que eu visto, o impacto que está tendo nos animais. E aí eu vou procurar alternativas, excluir, ou se não for possível excluir, eu vou reduzir, né? Porque a gente também não pode, assim, perder a noção do bom senso. Por exemplo, nós sabemos que remédio, vacina são testados em animais. Infelizmente, hoje em dia, apesar de estar sendo... Colírio, eu fiquei sabendo de colírio em coelho, cega o coelho para fazer colírio para o ser humano? Que é isso? Que raça terrível! Que raça... Pô, o ser humano ele é cruel demais. Isso aí não é nada, né? Isso aí não é nada. Não é nada. Que a gente está sabendo aí fora. Mas o interessante do veganismo é que ele coloca na vitrine exatamente essas coisas que são ocultas. Por exemplo, quando a gente vai num hortifruti, por exemplo, a gente sabe de onde veio a banana, como que ela cresceu, a gente conhece a bananeira, né? Agora, quando você vai no açougue, é um alimento muito obscuro. Você não sabe como esse animal foi tratado, como ele foi criado, o que ele sentiu. Até na questão da saúde pública mesmo, do ser humano, você não sabe que procedimento foi feito, sabe? Claro que na produção de vegetais também existe um certo anonimato, tem a questão do agrotóxico, mas a questão da carne, assim, é um alimento que ele se distancia muito nessa questão da gente conhecer os processos, sabe? Tem um filme, eu vou te interromper um pouquinho, tem um filme, não sei se você já assistiu, bem, traduzido para o português, O Turista Espacial? Não. Ele é um clássico francês. Não. Tem uma cena que uma extraterrestre chega na Terra e ela passa de frente um açougue e tem uma pessoa, o açougue com a porta de vidro, e ela vê a pessoa lá dentro do açougue, cheio de carne pendurada, aquele tanto de carne pendurada no açougue. Aí a extraterrestre olha, é um ser humano, é uma extraterrestre humanoide. Aí ela olha para um outro ser humano lá dentro pedindo carnes. E ela se pergunta assim, o que será que ela está querendo? Será que ela vai enterrar? O que será que ela está pegando aqueles bichos ali? Aí ele vai lá, pega a carne, coloca no pacotinho, entrega para aquela mulher. Quando ela sai lá fora, ela pergunta, o que você vai fazer? E aí? Vai enterrar? Vai enterrar? Porque é inacreditável. Você tem que assistir esse filme. Ele chama O Turista Espacial. É fantástico. Não, pode deixar que eu... Turista Espacial. Mas é por aí, né? Enquanto eu conheço pessoas da minha família que passam na porta de um açougue e passa a língua nos lábios de vontade de comer, tem aquele que tem noção clara que aquilo ali são cadáveres pendurados. Exatamente. E no momento em que você colocar para dentro, aquilo ali vai putrefar e nós vamos feder, nossa pele vai transpirar exatamente o cheiro do animal morto dentro de nós, né? Que são coisas que a gente não imagina.
E outra coisa também que eu penso que é muito fácil, é muito difícil para o ser humano perceber o impacto que é... Porque eu digo que se o matadouro fosse de paredes de vidro, talvez o ser humano não comesse carne, não é isso? Mas está tão longe da realidade dele saber o que acontece dentro de um matadouro. Aqui nós temos aqui alguns, aqui em Jequitibá, nós temos algumas pessoas que matam vaca, matam animais, né? Boi. E eu já conversei com eles, e eles já, três me disseram, que o animal ajoelha, várias já aconteceu com eles, do animal ajoelhar, um boi, uma vaca, ajoelhar na frente deles, escorrer água nos olhos deles. Isso não é fantasia, isso é real. Os três me disseram isso. O animal chorar. O animal chorar. Exatamente. Ele pressente, né, que o que vai acontecer, ele sente o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Eu não sei se aquele filme Okja, da Netflix, você assistiu Okja? Mas eu não sei, para muita gente isso aí foi impactante, eu conheço pessoas que já estão pensando, porque é muito leve Okja, né? É muito leve, né? Eu acho que, assim, pela classificação indicativa, eu acho que eles até fizeram questão... Porque existe, nas entrelinhas, uma crítica à indústria alimentícia, né? E ao utilitarismo dos animais para alimentação. Mas, exploração assim, animal de maneira covarde, né? Exatamente. De maneira covarde. Bem, então você estava falando da diferença do vegetariano estrito e o vegano. Então, o vegetariano come carne, o ovo lacto-vegetariano come ovo, come... É Richardson, ele está mexendo lá, mexe lá comigo. O ovo lacto-vegetariano come ovo, come queijo, come... Eu fico... Bem, e leite, produtos todos derivados, né? E não come a carne. E o vegano, ele é simplesmente fiel ao animal. Esse é verdadeiramente fiel ao animal. Eu sou vegetariana, eu sei que eu não sou fiel ao animal. Eu consegui parar tem 5 anos, apesar de que... Mas eu amo os animais. Quando eu parei de comer carne, eu ficava imaginando, a minha casa tem uma churrasqueira imensa, somos gaúchos. O gaúcho come 400 gramas de carne, no mínimo, numa festa, no mínimo, por pessoa. Então, a gente sempre comeu carne, e eu me achava uma hipócrita, uma defensora dos animais, protetora de animais e comendo animais. Então, demorou um pouco a ficha cair. Então, a ficha caiu e o fato de ter tido um câncer há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás, eu fiquei com muito medo de parar a alimentação, não saber o que podia acontecer, mas hoje a gente entende que muitas vezes é a nossa mente que cria doença, mas a nossa alimentação também, como a carne, não é? Ela também pode estar gerando a doença, né? Especialmente com hormônios e remédios e tudo mais que hoje... O que você fala pra gente disso? Exatamente. Muitas pessoas exatamente ficam pensando assim, mas, gente, a carne, eu entendo que para a gente comer tem que matar. Mas o ovo, por exemplo, o leite, não, né? Você tira o leite da vaca, você não precisa matar a vaca para tirar o leite, né? Mas... Tem a questão da galinha poedeira, por exemplo, que os ovos, tem aquela questão eu não sei bem nesse campo da biologia explicar essa questão da galinha. Mas eu já ouvi falar, né, de ovos que não vão, né, digamos assim, fertilizar. Não sei se é um termo correto que eu estou usando. Mas que os pintinhos não vão nascer, né? Tem a questão da galinha criada solta no quintal. Então, assim, o veganismo exatamente lá adentra nesses meios que aparentemente não causam sofrimento aos animais. Mas tem uma frase, e isso assim, não é uma crítica, não é uma condenação, mas é justamente para a gente olhar para como o leite é feito. Porque antigamente, muito tempo atrás, a gente entendia que mesmo
quando as pessoas tomavam leite, a vaca ela era criada, digamos assim, mais naturalmente. Ela era solta, né? O leite dava naturalmente. Você não adulterava a alimentação dela, porque hoje em dia fica 24 horas presa, né? Hoje em dia ela está no meio de maquinário, a vaca tem que estar... É muito grande, né? Ela tem que estar o tempo todo inseminada. Então, por isso que muitos veganos falam que existe mais um sofrimento num copo de leite do que no bife de carne. Porque a vaca, ela passa... Fora o que o leite vem leite, sangue, vem pus, vem tudo junto, né? Vem traços, né? Em partículas pequenas, mas vem sim, né? Ou seja, não é uma bebida natural, né? Não é o que a natureza fez para o ser humano. O leite da vaca é erro, né? E você vê hoje o índice de pessoas intolerantes, né? Que tem intolerância à lactose, já é um sinal de que nosso organismo, claro, hoje tem muita gente que não tem problema, o ser humano evoluiu, né? Mas não faz sentido, porque o que eles gostam né, o marketing da indústria, né, do agronegócio, é que leite é rico em cálcio, né? Mas existe cálcio, por exemplo, nos alimentos integrais, né? Como feijão, né? Existem as folhas verde escuro, como couve, agrião, né? O brócolis, né? Que tem uma ótima biodisponibilidade de cálcio. Então, assim, quanto mais uma alimentação colorida, mais integral, natural, isso aí não vai ser problema nenhum. Eu acho assim, que se você está tirando a carne, você não precisa gastar mais. Mas aquele mesmo dinheiro que você comprava, né, usava para comprar carne, você vai comprar alimentos mais saudáveis. Por exemplo, troca o arroz branco pelo arroz integral, né? Troca a aveia processada, refinada, pela aveia integral, né? Claro que se você for adentrar dentro do universo da nutrição, né, relacionada à dieta vegana, você vai tomar uns cuidados, mas cuidados toda dieta tem que ter, né? Então tem que ter uma boa vontade nesse sentido, né? De conhecer um pouco os alimentos que você está ingerindo, o que que tem nesse alimento de nutrientes, né? Mas isso é com o tempo, não precisa pegar um livro de nutrição bíblico e querer ler, não, é aos pouquinhos. Hoje em dia a coisa mais fácil que tem é conseguir informação fácil e rápida, né? Com Facebook, com Instagram, né? YouTube. Então, assim, é muito fácil hoje em dia ser vegano. E lembrando, né? Eu acho que tinha uma ideia de que muita gente achava, né, que o veganismo... Inclusive, quando eu fui ouvir algumas pessoas, teve pessoas que são veganas e eles dizem que eles são ativistas, sindicalistas, e é aquele pessoal realmente que vive o veganismo, né? 100%. Né? Mas eu vi que alguns disseram que tinham dificuldade de ir para o veganismo porque ouviam alguma coisa no sentido de que era um absurdo. É uma fala que eu custei a entender, mas eles disseram que tiveram dificuldades em entrar no veganismo em função de que ouviam no meio deles, familiar e tudo mais, que eles eram pessoas que tinham essa condição de comer carne, então que não era correto não comer carne. Isso existe, existiu esse pensamento, é uma coisa comum no meio, de que muitas vezes não entrou para o veganismo de imediato, porque acreditava-se que comer carne era o correto, porque você tinha uma situação boa, podia comprar, então você era privilegiado, então você poderia comer a carne, mas aquele que não podia. Esse pensamento era lógico, isso? Eu não consigo entender. Dizer que é lógico, não, porque assim, realmente eu já ouvi falar, né, de parentes assim, mais antigos, né, que antigamente, né, não era nem muito comum as pessoas comerem carne, pessoas de baixa renda, igual é hoje, né? Então, assim, eu acho que nós temos que
Acho que o veganismo ele não é uma coisa que não pode ser criticada, que, sabe, tudo é passível de crítica. E, obviamente, você vai encontrar pessoas veganas que realmente são chatas, pessoas veganas que às vezes exageram, né? Mas eu acho que, assim, com muito diálogo, compreensão, tolerância, a gente vai conseguindo, né? A sua internet está meio que picando. Melhorou? Está meio que falhando. Vamos Melhorou? ver. Será que você entra de novo? Mas a gente ainda tem 15 minutos de live. Vamos ver se continua, se ela fica melhor. Então, uma outra coisa também que eu ouvi, assim, a gente está falando agora uma porção de... A gente está trazendo uma porção... Porque é muita informação, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente vai conseguir pegar uma linha e seguir aquela linha de pensamento para a gente poder fechar. Mas eu cheguei a ver também alguma coisa sobre que os gases emitidos pelos animais está impactando, está criando, aumentando o efeito estufa. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Você tem alguma informação? Isso aí foi das questões discutidas no documentário que você mencionou, né, o Cowspiracy. Porque hoje em dia nós temos mais animais de abate do que seres humanos, por exemplo, né? Ou praticamente a mesma quantidade. Porque você imagina a demanda, né, com essa população atual que existe no mundo. Então, a gente está fazendo os animais se reproduzir com tanta rapidez, com tanta velocidade, com um número tão grande, precisa de espaço. Hoje, por exemplo, uma das maiores causas de desmatamento da Amazônia é para a criação de gado. E, obviamente, que isso tem uma consequência, né? Você tem a questão da poluição, né? Você tem a questão do desmatamento, você tem a questão que é uma coisa intrínseca à própria criação de gado, que é a emissão do gás metano, né? Que é tão prejudicial quanto o gás carbônico emitido pelos automóveis, pelas indústrias. Então, parece esse gás... que está sendo mais prejudicial do que esse gás carbônico, né? Exatamente, isso mesmo. Então, assim, a quantidade é tão grande de animais de corte, de abate, que é o mesmo volume, para não dizer mais, né, de emissão de poluentes para causar essa destruição na camada de ozônio, né, gerar esse efeito estufa que você mencionou. E que cada vez aumenta maior, né? Cada vez aumenta mais, né? A gente está vendo eles desmatando tudo para pasto, tudo é pasto, tudo é pasto. O ser humano quer comer carne, comer boi, comer vaca, comer. Meu Por Deus, isso que é chocante demais. Muito chocante, né? E por isso que é um desafio grande, porque esse hábito de consumir produtos de origem animal, carne, leite, ovo, ele tem influências culturais, é uma coisa cultural, política, né? Tem uma questão econômica, porque a indústria do agronegócio faz um marketing tremendo, né? É uma indústria muito lucrativa. Então, eles não querem deixar... É muito forte aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, você imagina, por que eles querem ocultar muito esse universo da criação dos animais para a alimentação humana? Porque é um monte de coisa errada, não só para os animais, mas para nós mesmos seres humanos. Então, às vezes, pelo menos aderir à dieta vegana, independente da sua empatia ou não pelos animais, você já vai estar trazendo benefício para si próprio, né? Em termos de saúde, a questão da ecossustentabilidade. Porque olha só para você ver, se os vegetais são capazes de fornecer todos os nutrientes que a carne fornece, né? Claro, tem a exceção da B12, mas aí a B12, eu vou dar abertura para você me convidar para outra live para falar dessa vitamina. Nossa, outras. Mas assim, então imagina, os vegetais, eles fornecem todos os nutrientes que o ser humano precisa, naturalmente falando. Então, qual que é o sentido, em termos nutricionais, de comer a carne? Nenhum. Não tem nenhum sentido. Então, existe questão cultural, existe questão econômica, questão histórica, né? Hábitos, né?
Exato. hábitos. O hábito de pôr aquela carne na boca, mastigar, achar que aquilo ali é o mundo dele. O ser humano acha que aquilo ali é o mundo dele, né? A carne, o boizinho, a vaquinha, aquilo ali é meu mundo. Eu não vivo sem carne de jeito nenhum e não tem noção do que ele está fazendo, né? A gente está pisando numa bomba atômica nesse planeta, né? Com essa questão do gás metano, né? Porque, Exatamente. pelo que eu vi, é gravíssimo, gravíssimo. Exatamente. A gente pode usar como exemplo até essa pandemia atual, né? Sim. Porque essa questão que é tanto antibiótico usado, né, nos animais, né? Eles falam que também é muito a questão da galinha também, esse tanto de remédio que eles dão para a galinha nas granjas aí, hormônios e tudo mais, eles já preveem, se a gente hoje está vivendo uma pandemia, existe uma previsão de algo muito pior lá na frente em função do frango, né? Exatamente. Então, sim, vai surgindo novos tipos de vírus, porque eles se adaptam. O antibiótico consegue resolver aquele momento, aquele problema ali, mas vem novos, né, com mutações, então a coisa vai ficando pior. E aí, quando isso se alastra, acontece a tragédia igual foi esse corona, esse Covid-19, tá aí a situação, né? Então, é um momento oportuno para a gente repensar, pelo menos, nossos hábitos alimentares, né? Pensar no coletivo, né? A gente está aqui um pouquinho tempo mais para frente. Pensar no coletivo, quer dizer, se você não tem empatia pelos animais, né? Porque tem muita gente que vê o animal como porta, né? Como cadeira, objetificou, né? O animal, né? O animal hoje, a Fernanda está falando, ou seja, o próprio ser humano está destruindo o planeta e a humanidade. E da mesma maneira que eu fico sempre pensando assim, eu não acredito, jamais vou acreditar que nós somos o único planeta habitado nesse universo. Jamais. Isso aí, eu acredito muito que existem outros planetas habitados. E eu acredito também que, da mesma maneira que nós exploramos os animais, muito provavelmente nós também podemos, vamos pôr a palavra, podemos também ser explorados por outros seres? A gente não sabe, existem tantas teorias, a gente não fecha com absolutamente nada. Mas eu fico pensando que caminho, quanto tempo vai levar para a gente percorrer esse caminho? A gente tá na beira do abismo, não é? A gente já está na beira do abismo, nós estamos no ano 2020. Exatamente. Nós dependemos de uma mídia que precisa trazer informação. Essa mídia não passa a informação. Se eu fiquei impactada com esse filme, eu nem assisti Terráqueos. Eu estou me preparando para assistir Terráqueos, entendeu? Eu tenho 5 anos, Aristides, que eu não vejo televisão. Eu desliguei a televisão. Eu desliguei a televisão, passei a fazer meditação, passei a tentar me conectar comigo mesma. Mas eu sei que a mídia ela é um dos braços do sistema de controle. Então, ela simplesmente não fala, ela se omite, aliás, muito mais do que se omite, ela simplesmente ela pega a cara do demônio e coloca uma carinha de santo ali na frente, diante de tudo isso que a gente está vivendo, não mostra a realidade, que é essa cruel que nós estamos passando, que nós estamos à beira de um precipício em função da exploração animal. Que eu acho que é gritante, gritante. Eu sinto uma vergonha de falar isso, por ser ovo-lacto-vegetariana, porque eu estou com 60 anos de idade, mas eu tenho que pedir perdão, da mesma maneira que a gente tem que pedir perdão para os escravos, para os pretos, eu sou também descendente, eu tenho que pedir perdão. A gente também tem que pedir muito perdão para os animais. Pelo amor de Deus, que raça, que seres são esses que estão aqui, que explora da maneira cruel que a gente explora. E a gente não está falando só de boi, de vaca, não. Não é isso. Se a gente for para os laboratórios, se a gente for para o mar, essa pesca cruel da maneira que ela vem sendo, tudo isso que está acontecendo, e a gente na beira do precipício pedindo mais um churrasco, sem noção nenhuma do que está acontecendo, Aristides. Exatamente.
E olha aqui para você ver, né, o tanto que é insustentável a criação de animais para alimentação. Você gasta, por exemplo, 6 quilos, né, de proteína vegetal para produzir 1 quilo de proteína animal. Então, assim, é algo muito inviável. Os alimentos que são destinados para os animais, para o abate, para o corte, poderiam ser diretamente direcionados para a alimentação do ser humano, né? Porque a ração, a maioria dos animais que nós comemos, eles são herbívoros. Eles comem vegetais, né? Se você soltasse uma vaca, ia comer mato, mas hoje você tem todo, né, uma tecnologia, né, agrônoma, alimentar, da ração dos animais, por exemplo, eles colocam soja, né? Então existe toda uma combinação ali, mas não é alimentação, mas sim, os animais que nós, a maioria deles, eles são herbívoros. Agora, existe... Sua internet parou. Criticado, porque um dos argumentos que o pessoal usa para a questão de comer carne é que nós não vamos conseguir a qualidade proteica da carne nos alimentos de origem vegetal. E é uma mentira, né? Eu vou fazer uma comparação bizarra aqui, só para encerrar, por exemplo. O que acontece? Proteínas são formadas por aminoácidos, né? Nosso corpo utiliza vários, né? Só que a gente precisa ingerir 8, que são chamados aminoácidos essenciais, né? E só existe proteína, né, no músculo do animal porque ele se alimentou da proteína vegetal. Só que no músculo se concentra todos os aminoácidos essenciais. E o nosso organismo consegue fazer isso, né? Sim. Por exemplo, vegano que conseguiu aumentar o peso, vegano, você conhece atletas veganos, fisiculturistas. Eu, por exemplo, quando me tornei vegano, estava com 65 quilos. E eu estava cansado dessa fama de, você é magrelo, 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 não sei o quê. Eu estava saudável, mas esteticamente eu estava magro. Mas aí eu decidi fazer uma experiência, né? Não, peraí, eu vou provar para esse pessoal aí que não é assim, não. Eu trabalhar a dieta bonitinho, sem exagero, não é um bicho de 7 cabeças, se alimentar mais, ingerir mais macronutrientes, mais proteína, gordura saudável, carboidratos complexos. E aí, hoje, atualmente, eu cheguei a 86, mas hoje eu tô por volta aí dos 80, 82 quilos. Muito bem. Agora eu quero te falar o seguinte, ela vai cair, falta 1 minuto. Então, eu vou desligar, porque senão nós vamos perder a live. Gente, Aristides, a gente se fala daqui a pouco. Gente, nós vamos desligar. Semana que vem, Aristides, estamos aí de novo, domingo que vem? Olha, nesse domingo eu não vou prometer, mas a gente agenda sim uma data bem... A gente marca outra. Gente, muito obrigada. A gente vai transferir essa live para o nosso canal Fala Bet no YouTube. A gente vai salvar lá, tá bom? E agradeço a presença de todo mundo. Eu vou desligar, senão eu vou perder ela. Falta 1 minuto. Vai cair. Gente, até mais. Tchau.